Então vamos lá, gente. Continuando a matéria, né? Se eu tiver alguma confusão no meio da aula, eu peço desculpa. Como eu disse, estava fazendo aula de revolta da vacina, o que é bem ruim, ainda assim. Pelo menos é Brasil, né? Pior quando a gente faz aula de Brasil. Não, na verdade, acho que é pior quando a gente faz aula da mesma matéria, do mesmo conteúdo, assim, né? Porque aí é mais fácil de confundir. Mas, enfim, eu peço desculpa por qualquer coisa. Mas, vamos lá. A aula foi feita semana passada, então, né? Vamos lá. A gente falou, né, sobre o final do período do segundo reinado, né, na aula passada, até o golpe da República. Eu falei um pouco sobre historiografia com vocês bem rápido, mas tenham isso em mente, a questão da palavra golpe, ou questão da palavra proclamação. Golpe é uma palavra mais forte e proclamação seria amenizando a situação. Mas foi o que eu falei com vocês. A proclamação da República não deixa de ser um golpe. Só que a historiografia moderna adota o termo proclamação, por quê? Porque uma palavra golpe é uma coisa que não é deslegitima, entendeu? Porque golpe, ele tira a legitimidade do que foi feito. E na verdade não teve legitimidade, realmente, porque foi o que eu falei. O governo era um império, era o segundo reinado. A partir do momento que eu derrubo ele, é um golpe, é um governo ilegítimo. Só que para a historiografia, para o Brasil, a gente adota a república como legítima, entendeu? Então, por isso a gente não dá o termo golpe, a gente usa o termo proclamação. Mas com certeza os candangos do imperador que vivem às custas do pessoal de Petrópolis usam o termo golpe, e com certeza, se, sei lá, porventura ocorra uma desgraça, a gente volta para um império, vão usar o termo golpe no futuro, né? Caso ocorra essa desgraça. Aí você fala, professor, por que você usa golpe? Porque você é monarquista? Não, pelo amor de Deus, não sou monarquista. Acho que o lugar de monarca é sempre uma guilhotina, muito bem feito para eles. E na verdade, o que eu estou dizendo é só para provocar vocês, para mostrar que existiam outras maneiras de eu dizer esses termos. Proclamação, golpe, hum, ditadura não é o termo certo para se usar, mas vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Tomada, revolução da República poderia ser. Vocês não gostar muito desse termo revolução, porque revolução seria mudar totalmente. Mas enfim, essa é a ideia, entendeu? Você pode escolher termos, depende da historiografia, dos historiadores. Historiografia, o que é historiografia? É o que um conjunto de historiadores sinistrões dizem que é e fica, entendeu? E fica para aí, porque nem ditadura. Porque a gente usa o termo ditadura e não o golpe de 64, ditadura de 64, porque nada mais é do que um ato que rompe democraticamente o que tinha, né? Isso eu falei na aula passada também, né? Mas só lembrando, a ditadura ela foi feita de maneira constitucional, né? Mas enfim, coisas mais para o futuro, mas só para dar uma ideia de historiografia, que a gente não entra nesse assunto de historiografia como matéria, mas cai bastante no Enem. Então eu vou dando uns pitacos assim para poder ajudar vocês, tá? Assim, rapidinho, assim como também eu já falei, antes de entrar na aula, como eu já falei da figura do Tiradentes, né? Que na historiografia, na historiografia não, desculpa. Na historiografia, sim, na questão historiográfica, o Tiradentes é tratado nas imagens como uma, um semblante de Jesus, né? Tudo para criar um ídolo nacional, sendo que Tiradentes é ídolo nacional para quem? Para a República, né? Que critica justamente a ideia da ligação com os portugueses. Beleza? Do governo tirano, de um imperador. Assim, por exemplo, antes de começar, só para fechar aqui, de historiografia. Assim como, por exemplo, Getúlio Vargas de chamar a república anterior dele de quê? De velha república. É tudo uma maneira de depreciar o que vem anteriormente. Beleza? Mas vamos lá, continuando com a aula. Então, caiu o segundo reinado, inicia-se o período republicano. Assim que inicia esse período republicano, a gente tem que ter uma nova Constituição, a gente tem um novo modelo de governo, né, gente? Vocês pensam comigo, isso é dicasinha para guardar para a vida de vocês. Sempre que muda o governo totalmente, você tem que ter duas coisas. Uma, um período de transição, e duas, uma nova Constituição. O período de transição serve justamente para criar uma nova Constituição, por motivos muito simples. Como é que eu vou dizer que a gente vive num império se não tem imperador? Como é que eu vou dizer que a gente vive numa república
se a gente está num novo sistema, se a gente não elege o presidente, se a gente não elege as pessoas, entendeu? Então, sempre que há uma queda de um sistema, tem que ter um governo provisório e, logo depois, um governo, uma nova Constituição. E rapidinho, gente. Ô, droga, calma aí. Como é que eu vejo as pessoas? Ah, tá, já vi. Desculpa, é a galera que tava entrando, né? Eu tava admitindo. Entendeu? Então vamos lá. Aí por que que o Deodoro da Fonseca foi eleito, né? Eu já falei, foi eleito não, foi botado como o governo provisório, como chefe do governo provisório. Isso foi na aula passada. Existiam duas coisas, uma pelo menos eu disse, né? Primeiro, a gente tira o governo legítimo, que é o monarca, que é o imperador. Então, se a gente tira o governo ilegítimo, o que vai entrar é ilegítimo. Então, a ideia dos deputados, dos congressistas, era colocar o Deodoro, que era um grande chefe militar, né, que lutou nas batalhas brasileiras, né, a Guerra do Paraguai, por exemplo, e colocando o Deodoro lá, a galera iria respeitar. Então você bota uma legitimidade botando Deodoro, né, o marechal do exército, beleza? E depois, é, e depois você bota uma pessoa ligada ao setor militar que evitaria possíveis revoltas. Então, revoltas que poderiam ocorrer, já que o governo provisório seria montado por um marechal, esse mesmo marechal ligado ao setor militar, né, próximo a eles, seria o responsável por garantir a continuidade da República e não que haja um golpe e derrube a nova forma de governo já criada, beleza? Aí vindo aqui, né, para a continuação, né, do governo provisório, uma das primeiras medidas que o que o governo provisório ele vai tomar é uma política econômica chamada encilhamento. Vocês lembram que os militares eles eram ligados a um pensamento político chamado positivista. O que é o positivismo? Positivismo é uma corrente que nasce no século XX, que pensa sempre na evolução, na ciência acima de tudo, que pensa que o homem deve sempre estar buscando a evolução e principalmente uma tecnocracia, acho que é esse termo, tecnocracia, que é o quê? Que é a ciência liderando, governando a sociedade. Beleza? Então, obviamente, vocês pensam que a ciência é o principal, que a ciência é a melhor forma, bababá, etc. Então, eles vão acreditar que o país ele deve se industrializar. Então, o encilhamento ele é um plano econômico para ajudar o processo de industrialização brasileira, que nesse momento é pífio, né? A gente teve lá no Império uma tentativa, né, com o Barão de Mauá, falei com vocês, de uma industrialização, mas por causa das oligarquias, né, das oligarquias das oligarquias agrárias, a situação do Barão de Mauá não foi para frente. Então aqui com o presidente, com o Marechal Deodoro, a gente tem uma iniciativa de industrialização com um plano econômico chamado encilhamento. Como é que consistia esse plano econômico? Primeiro, e aqui, gente, eu peço, como diria o ministro da STF, escusas, né? Porque meu conhecimento sobre economia é muito básico e vou te falar que às vezes eu mesmo percebo que o que eu sei não é o que eu sei. Porque economia é uma matéria difícil pra caraca, na minha opinião. Eu acho maneiro pra caramba, mas é difícil pra caramba. Beleza? Então vamos lá. A ideia do plano econômico vinha com três bases. Primeiro, o emissionismo. O que é emissionismo? Emisionismo é a prática de você emitir papel moeda. Você distribui papel moeda, distribui, para aumentar a quantidade de papel moeda, no caso cruzado na época, né, dentro da economia brasileira. A ideia disso, a ideia de você emitir mais papel moeda é que tenha mais dinheiro circulando e com mais dinheiro circulando, aumente a concessão de créditos, que é a segunda medida
do plano econômico, do encilhamento. Aumentar a quantidade de créditos. Qual a importância de aumentar a quantidade de créditos? Eu aumentar a quantidade... O que é crédito? Crédito é o que o banco dá é empréstimo. Crédito é empréstimo, essa palavra. Crédito é empréstimo, que a gente usa o termo bonito, porque empréstimo a gente sempre pensa numa coisa ruim. Mas crédito é empréstimo. O banco ele te empresta dinheiro, ele te dá crédito para quê? Para comprar um carro, ele te dá crédito para comprar um apartamento, ele te dá crédito para abrir sua empresa. Então, aqui o aumento de créditos é para justamente incentivar, impulsionar a industrialização. Aí você fala, professor, mas emitir papel moeda não aumenta a inflação? Então, até onde eu sei, sim. Mas numa questão econômica, tem umas ideias aí que emitir papel moeda pode ser bom. Vários economistas do mundo estão, por exemplo, dizendo que essa deveria ser a medida atual no meio da crise. Agora, o que vai dar eu realmente não sei, essa parte de economia, tá? Mas eu tô falando, enfim, falando só do encilhamento, tá? Não vamos viajar para o lado de matéria de economia, porque não é nosso foco é história. Então, vamos lá. E para finalizar, a ideia do encilhamento, a ideia aqui do plano é aumentar as taxas alfandegárias. Taxas alfandegárias é uma medida do quê, gente? Protecionista. Aqui eu quero aumentar as taxas alfandegárias, por quê? Aumentando as taxas alfandegárias, eu vou aumentar o preço dos produtos que vêm do exterior, consequentemente, os produtos que estão aqui no Brasil, eles vão estar mais baratos e o comprador, no geral, né, vai preferir esses produtos, fazendo com que incentive o quê? A indústria. Alô, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Então vamos lá. Desculpa, gente, falei que talvez acabasse minha bateria. Não sabia que estava tão baixo. Beleza. E só por curiosidade, eu não botei no início, mas botei aqui, né? Esse plano, o encilhamento, ele é criado... Deixa eu botar uma luz aqui, porque tem a luz aqui de trás, acho que tá meio que cegando vocês. Continua meio que cegando vocês. Esse plano, no caso, o encilhamento, ele é criado por Rui Barbosa, beleza? O Barbosa, catedrático da Academia Brasileira de Letras, e Rui Barbosa tataravô, não sei, enfim, bisavô, não, acho que é tataravô de Marina Rui Barbosa. Olha que interessante, né, a ligação de uma atriz global hoje em dia com uma pessoa histórica na história do Brasil, né, Rui Barbosa. E é muito interessante isso, porque isso mostra como que ser de elite no Brasil faz você permanecer na elite para sempre. Você vê, a Marina Rui Barbosa, mega famosa, etc., bababá, etc., é bisneta de Rui Barbosa. Olha que interessante, né? Bisneto? Enfim, ela tem um parentesco aí. Círculo vicioso, exatamente. Assim como a gente tem membros, o Rui Barbosa é só um exemplo, mas a gente tem vários membros aqui, a gente pode falar da política atual, ou pessoas riquíssimas no Brasil que são ligadas a pessoas dentro da história brasileira que estão lá desde sempre.
Essa é a questão. O Brasil, ele nunca mudou o seu status quo. Ele sempre foi um elitista agrário. Aquela galera que tinha muito dinheiro com açúcar, com café, etc., permanece no poder até hoje. Essa é a ideia. O Brasil é assim. Querendo ou não. Ah, professor, mas eu conheço um Zé Ninguém aqui de Rio das Pedras que enriqueceu, faz live no YouTube, cara é 4. Beleza. Vai ter um ou outro que vai crescer. Mas, no geral, quem manda no Brasil são sempre as mesmas pessoas. Vamos lá. O ensinamento ele não vai dar certo. Primeiro, o que ocorre é aquilo que eu falei que para mim sempre ocorreria quando emitisse papel moeda. A inflação cresceu, né? O que é inflação crescer? É o poder do papel de compra do papel moeda diminuir. Isso consequentemente faz com que produtos, sei lá, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tipo, sei lá, uma caneta que custa R$2 custar 40, 50 reais. Esse valor faz com que fique difícil eu ter alguma lucratividade, porque as pessoas não têm esse dinheiro e a moeda não vale mais o valor real do que ela seria, né? Especulação financeira. O que é isso? As empresas têm um costume de quando você tem muito dinheiro rodando, de em vez de você aumentar a quantidade de produtos, a qualidade de produtos, você fazer especulação financeira, que seria mais ou menos do que eu jogar o valor da minha empresa no mercado, sendo que eu não tenho nada referente a esse valor. Por exemplo, eu fabrico caneta. Aí eu digo que inventei uma caneta com 3 cores ao mesmo tempo, beleza? Aí isso vai fazer com que meu preço no mercado da minha empresa aumente. Só que eu não tinha fabricado ainda isso. Isso tudo é uma especulação financeira. Só que se eu não conseguir fabricar isso, o que vai acontecer? Vai quebrar a minha empresa. É mais ou menos o que ocorre na crise de 29, fazendo um parênteses, não sei se vocês já tiveram essa aula, mas na crise de 29, para vocês visualizarem melhor, o que era? A empresa, ela tinha muito dinheiro dentro dos Estados Unidos, a empresa, ela mentia, ela especulava sobre a sua empresa, falando que ela tinha maior poder dentro da indústria do que ela tinha na real, e, consequentemente, ela não conseguia fazer a sua empresa se desenvolver. No fim das contas, as pessoas compravam o valor da empresa, sendo que era um valor irreal, e, consequentemente, a empresa, quando quebrava, porque não conseguiu dinheiro com a coisa básica da empresa, que é vender produtos, a empresa ela quebrava e levava todos os seus investidores para a vala. Beleza? Se vocês ficarem com dúvida nisso, eu tento voltar, beleza? Porque para mim é confuso também essa parte econômica. E, por fim, né, gente, agravamento da crise social. Principalmente onde? Principalmente nas capitais. Capitais, não sei o termo certo, desculpa. Principalmente nas principais cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Nas cidades, principalmente nas cidades. Por quê? Se eu tenho uma desvalorização da moeda, se eu tenho empresas quebrando, aquela galera que dependia mais justamente das empresas e do lucro da moeda, consequentemente, vão ser as mais afetadas. O setor agrário ele não vai ser tão afetado, por quê? O setor agrário ele é exportador. Então, o maior capital que vem do setor agrário vem justamente de capital externo. Isso até hoje, né, no caso. Eu tinha um professor de biologia que até costumava falar, olha, a maçã bonita que você come é 10 vezes mais bonita que a maçã, 10 vezes menos bonita que a maçã que os Estados Unidos come, sendo que a maçã que os Estados Unidos come, ela é produzida aqui no Brasil também. Porque o setor agrário, ele sempre foca o setor externo. Beleza? Deixa eu só abrir aqui o WhatsApp com vocês. Não, não é nada daqui. Beleza, vamos lá. Isso é a política econômica do período do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, no período provisório, anterior à Constituição de 1891. Só lembrando. Aí vem a Constituição... rapidinho, só fazer um parênteses antes de eu falar da Constituição de 1891. Só lembrando,
Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, República das Espadas. Lembrem disso, tá? Depois a gente tem a República Oligárquica, que é presidida pelos civis, membros, da sua maioria, totalidade, de oligarquias cafeeiras. Mas vamos lá. A Constituição de 1891 vai ser uma Constituição que, gente, outorgada ou promulgada? Alguém não lembra o que é outorgada e promulgada? Escreve aí, não lembro, professor, se alguém não lembrar. Escreve aí, outorgada ou promulgada, quem lembrar. Não lembro. Beleza. Falei com vocês, não lembro qual aula. Gravem isso, são termos importantes para a gente saber, para a história, para a geografia, para a literatura também, pode ser que caia alguma coisa assim do tipo, mas vamos lá. Constituição outorgada, Constituição imposta. Constituição promulgada, Constituição votada. O Brasil tem várias constituições e, consequentemente, a gente tem várias constituições outorgadas e promulgadas. A Constituição de 1891, a primeira Constituição do período republicano, obviamente não poderia deixar de ser uma Constituição promulgada. A Constituição que estava no Brasil até então era a Constituição de 1800 e... Ai, droga, é muito ruim da aula assim. Constituição de 1824, que é a Constituição colocada por Dom Pedro I na época, né? E foi uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta. Essa Constituição de 1824, ela passou por cima da Constituição de 1823, que seria uma Constituição promulgada, que é a Constituição da Mandioca, que não foi para frente. Só fazendo um parênteses, tá? Se alguém tiver perdido, eu dou uma lembrada aqui rapidinho, tá? Só escrever. Mas vamos lá. Constituição de 1891, promulgada. Essa Constituição, né, ela vai nascer no meio de dois grupos, que são os ruralistas e os positivistas. E aqui tem uma questão muito lógica, gente. Por que os ruralistas e positivistas? Por uma coisa muito simples. Os ruralistas são os cafeicultores, né, que mandam e desmandam no Brasil, que têm o poder de verdade. E os positivistas são quem? Os militares. Se são os militares que proclamam a república, eles vão ter uma grande participação nesta república. Já os ruralistas só permanecem. Então, há esse embate entre os dois pela Constituição de 1891. Então, essa Constituição de 1891 vai ter o caráter desses dois grupos. Beleza? E a gente vai ver algumas coisas aqui desses caráteres. Primeiro, foi adotado um presidencialismo sem reeleição, com escolha feita por voto direto, ou seja, o que é voto direto e indireto? Isso é uma outra coisa que vocês precisam saber. Voto direto. Eu voto diretamente quem eu quero. Ou seja, atualmente o Brasil é o voto direto. Você vota para presidente da República. Beleza? Como é que seria o voto indireto? Seria você votar em um representante e esse representante votaria no presidente. O voto indireto era utilizado na Constituição de 1824, onde que você votava numa pessoa que iria votar um deputado. Lembram disso? Não sei se vocês lembram, provavelmente não lembram. Mas não tem importância, só falando rápido. No caso dessa Constituição de 1891, a primeira eleição não ocorreria. Por quê? Quer dizer, ocorreria, só que ocorreria de forma indireta. Beleza? A ideia era, se a gente tem um novo sistema, não vamos deixar, estamos nos organizando, então, consequentemente, vamos fazer o voto indireto para o primeiro presidente do Brasil. Quem vai ganhar vai ser Marechal Deodoro da Fonseca. Beleza? Que eu vou chegar mais à frente. Então, só recapitulando. A Constituição de 1891 dizia que o voto era direto. A exceção era a primeira eleição que ia ser voto indireto. Beleza? Constituição de 1891. O voto para homens alfabetizados, maiores de 21 anos, desde que não fossem clérigos ordenados, mendigos ou praças, e o Estado não era obrigado, isso é uma observação, pode botar entre parênteses, tá? O Estado não era obrigado a promover a educação. O que eu quero dizer com isso aqui, gente?
voto para homens alfabetizados, maiores de 21 anos, desde que não fossem clérigos, ordenados, mendigos ou praças. O que o Estado está dizendo na Constituição de 1891? Ele está dizendo assim: o Brasil quem manda são os ricos, são os oligarcas, porque ele exclui toda a camada pobre da população. Quase ninguém votava, exatamente, cara. Principalmente não, desculpa, me corrigindo. Não é nem principalmente os pobres. A gente está falando de 1891. 1891, vários membros da classe média não sabiam ler e escrever. Classe média, assim, que eu digo, gente, não é, sei lá, uma pessoa que hoje em dia moraria na Barra da Tijuca. Seria uma pessoa que moraria na, sei lá, na freguesia hoje em dia, né? Seria uma pessoa que tivesse um negóciozinho, sabe? Uma padaria, coisa assim do tipo. O que são clérigos ordenados? Clérigos ordenados são padres de baixo escalão. Dentro da Igreja Católica existe uma hierarquia. Então, a ideia aqui é excluir até os padres de baixo escalão. Aí você vai me perguntar, por quê, né? Por que, Stephanie? Por que os padres vão ser excluídos? Porque os clérigos ordenados são aqueles que estão mais próximos do povo, tanto economicamente quanto de escutar o povo. Então a ideia aqui é de não inflamar, né, o povo a se rebelar contra, porque o povo não poderia votar, né, e principalmente para que esse cara, esse clérigo ordenado, ele não seja um porta-voz do povo votando em quem o povo quisesse. Mendigos, nem preciso dizer porquê, né, e praças, no caso, seriam praças são soldados, tá? São a patente mais baixa dentro do exército. Por motivos também bem simples. Os praças são os que sofriam mais. Então é você não dar voz para essa galera, porque a eleição nada mais é do que dar voz à população. Então se o Brasil tá na merda, é porque a população fala mal. Beleza. Voto aberto. E prestem atenção, botem um marca-texto nisso aqui, que isso aqui é importantíssimo. O voto aberto aqui, ele é uma tática utilizada pelas oligarquias ruralistas para iniciar uma coisa que seria a prática da república oligárquica, que é o quê, gente? O voto de cabresto. Eu vou falar agora, mas eu não queria falar agora porque ainda vou falar mais para frente. O que é o voto de cabresto? O voto aberto, você sabe em quem a pessoa está votando. O voto de cabresto era uma prática utilizada pelo coronel, né, o coronelismo, né, onde o coronel, tendo poder de polícia dentro da sua região, ele sabia em quem você votava. Então o coronel, ele pressionava você, pressionava não é o termo que eu queria usar, mas ele, não ficar pressionado porque não tem um termo mais certo agora, mas ele obrigava a você a votar em quem o coronel quisesse. E, obviamente seria um governador, um deputado que iria ajudar o coronel nas suas políticas locais, no que ele quisesse localmente, né? Mas, enfim, o voto aberto era a maneira de controlar em quem a população, no geral, estava votando. Ou seja, além de excluir o analfabeto, ainda por cima, o que poderia votar, o que por acaso soubesse ler e escrever, ainda por cima ia ficar sobre o julgo do coronel. Beleza? Gente, às vezes quando eu tô falando, eu falo umas besteiras sem querer. Se eu falo uma besteira, vocês me corrigem, tá? Outro dia eu tava gravando um negócio, aí eu falei encruzilhada e eu queria dizer cruzada. Aí imagina, falando cruzada, no nada eu meto um cruzilhada que tem a ver com um pacto com o demônio. Mas vamos lá. Mas se eu falar, vocês podem me corrigir, tá? Por favor. Só entendo que assim, só saiu, tá? Não precisa humilhar, não. Mas vamos lá. E por final, a Constituição de 1891, regime federalista. Gente, isso aqui é muito interessante, porque lembra que eu falei que era positivista e oligarca ao mesmo tempo? O federalista é para atender quem? As oligarquias. Né? Porque o que as oligarquias querem é maior poder de decisão dentro dos seus estados. Então, dava maior autonomia à federação, né? Aos federados do país, aos estados dentro do país. E, principalmente, isso era uma coisa total porque as oligarquias menos importantes
os estados menos importantes dentro do Brasil em 1891 não queriam submeter aos estados mais poderosos, que no caso São Paulo e o Rio de Janeiro, que é a capital, né? Então você vê, essa Constituição ela não é nem de um lado só, né? E nem de um outro, né? No caso, a gente tem o presidencialismo, que é uma ideia positivista, você tem um governo centralizado, e ao mesmo tempo você tem um regime federalista, que é uma ideia da república oligarquista, ou seja, atendendo os dois lados. Beleza. Aí o governo constitucional de Deodoro da Fonseca, né? Como eu falei, Deodoro da Fonseca, no primeiro período, até 1891, né, da proclamação da República até 1891, o Deodoro da Fonseca, ele é o período transitório. Agora, a partir de fevereiro, Deodoro da Fonseca vai ser o governo legítimo, né, colocado pelos deputados por voto indireto, apesar da Constituição de 1891 dizer que era voto direto, né? Beleza. Tem uma coisa que eu não botei aqui em cima sobre a Constituição de 1891, mas que eu vou explicar aqui. Primeiro, a primeira eleição seria realizada por Deodoro da Fonseca versus Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes, no caso, foi um candidato colocado pelo PRP, beleza? Que não queria o Deodoro da Fonseca. Aí vocês vão perguntar, professor, por que o PRP? O que é o PRP, gente? Só lembrando, foi na aula passada. Partido Republicano Paulista. É o partido que surge, é a ala que surge do Partido Liberal, que não estava satisfeito com ele, que é de sua maioria cafeicultores paulistas, que não estavam satisfeitos pela sua participação dentro do Brasil. Consequentemente, eles saem do Partido Liberal e criam o PRP. O PRP, nesse momento, não, pelo amor de Deus, tem nada a ver com os progressistas de hoje em dia. Hoje em dia é uma bagunça do caraca, de progressista não tem nada no atual PRP, mas vamos lá. O PRP, ele no caso, ele apoia o Deodoro na proclamação da República, porém, o PRP, ele, nesse momento onde que Deodoro vai ser eleito, não estava do lado dele. Por quê? Por quê? O que aconteceu há pouco tempo que não agradaria o PRP? A política econômica do encilhamento. Por motivos muito simples. A política econômica do encilhamento é uma política voltada para o quê? Industrialização. O PRP é um partido ligado aos cafeicultores paulistas. Os cafeicultores paulistas não querem uma industrialização. Os cafeicultores paulistas não querem uma quantidade de moeda circulando dentro do Brasil, uma desvalorização da moeda. Consequentemente, o PRP deixa de apoiar o Deodoro e vai lançar seu próprio candidato, que é o Prudente de Moraes, para as eleições indiretas, porque eram a primeira. Beleza? No caso, o PRP também lança o Marechal Floriano Peixoto como vice. E aí vem uma característica da Constituição de 1891. Isso é bastante interessante. Essa Constituição, ela dizia que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos separados. Ou seja, o presidente da República poderia ser eleito com um vice que não fazia parte do seu partido. Olha que louco. É mais ou menos como se, sei lá, exemplo muito esdrúxulo, que o Lula ganhasse uma eleição e que o vice dele seria o Bolsonaro. Poderia ocorrer coisas do tipo. Entendeu? Essa é a Constituição de 1891. No caso, o Deodoro, ele percebendo que o PRP não ia apoiar, o Deodoro, ele vai e manda o exército intimidar os deputados que fariam as eleições. Os deputados intimidados acabam votando em Marechal Deodoro, e o Deodoro é eleito o primeiro presidente do Brasil, democraticamente por voto indireto. Tá? E o Floriano Peixoto é eleito como vice-presidente do Brasil, ou ao contrário do Deodoro, né, do PRP.
Beleza. Assim que o Deodoro assume, existe um grande problema no governo de Deodoro. Por quê? Se o Deodoro ele é uma pessoa que intimida os deputados a votarem nele, consequentemente, qual a legitimidade do Deodoro estar no poder? É a mesma ideia. Se por acaso, vou chutar um exemplo, tá, gente? Não tem nada a ver com os tempos atuais. Mas se o presidente é eleito porque espalham várias notícias falsas, qual é a legitimidade de um presidente estar eleito? Né? Afinal de contas, o povo votou nele porque foi induzido por notícias falsas. Os deputados votaram aqui em Marechal Deodoro da Fonseca porque os deputados foram induzidos por uma pressão dos militares, que, ó, ou você vota ou vai dar merda pra você. Beleza? Cadê? Beleza. O Deodoro da Fonseca, ele estava ficando acuado. Por quê? O PRP, que era a maioria do Congresso, não apoiava ele. Consequentemente, tudo que o Deodoro da Fonseca tentava fazer, ele era embarreirado. Consequentemente, havia planos de tentar ferrar com o governo de Deodoro. O Deodoro, percebendo a situação, o que ele faz? Ele pensa em dissolver o Congresso e instalar um estado de sítio na capital e em Niterói. Só para vocês saberem, tá, gente? Só uma questão de observação. Acho que não vai ter nenhuma coisa assim de prova, mas o estado da Guanabara, que é a atual cidade do Rio de Janeiro, era a capital do Brasil. Beleza? O estado de Niterói, no caso, era a capital do estado. Beleza? Só por questão de curiosidade, tá? Era dividido, né? Cidade da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. Beleza. O Deodoro ameaçando essa questão, esse problema, né, esse imbróglio que seria fechar o Congresso, uma atitude totalmente antidemocrata. A gente acabou de iniciar uma república. Havia uma possibilidade de uma guerra civil aqui dentro do Rio de Janeiro, né, aqui dentro do Brasil, principalmente aqui dentro da capital. Por exemplo, Floriano Peixoto pegou uma armada da Marinha, mandou mirar para a cidade do Rio de Janeiro e disse que ia bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. Percebendo a situação que ia levar tudo ao caos, Deodoro da Fonseca recua, renuncia ao cargo e quem assume é Floriano Peixoto. E aqui tem uma questão muito curiosa. A Constituição de 1891 previa que, caso o presidente não cumprisse 50% do mandato, o vice-presidente entraria e, consequentemente, o vice-presidente faria novas eleições. Ou seja, 50%, o que Floriano deveria fazer? Era ele entrar como presidente provisório para iniciar um novo processo de eleições. Só que é o Floriano que diz para a galera, olha só, beleza, isso é o que a Constituição diz. Mas a Constituição diz isso de acordo com o quê? Com voto direto. O Deodoro da Fonseca foi eleito por voto indireto, porque foi a primeira eleição da Constituição de 1891. Então, o que o Floriano fez foi armar um circo ali para tentar dar uma reviravolta na Constituição, ele permaneceu no cargo até o final. E foi o que ele conseguiu. Ele falando para a galera, ó, beleza, eu não estou descumprindo a Constituição, porque a Constituição diz que eu deveria convocar novas eleições caso o Deodoro fosse botado como presidente por voto direto. Como não foi por voto indireto, eu posso ficar. Malandro é malandro, né, galera? E ele ficou até o final, de fato. Mas é óbvio, né, gente? Malandro que é malandro, dentro da política, tem que criar uma base política, uma base de apoio, né? Não existe isso, vou governar sozinho, né? Vou governar sem centrão, a merda aí que tá acontecendo agora. A Dilma, mais ou menos, foi isso, né, gente? A Dilma, fazendo parênteses, tá? Desculpa, eu tento não confundir vocês quando tem esses devaneios, mas enfim, fazendo parênteses, o que a Dilma caiu? Por quê? Porque o povo foi à rua? Não, a Dilma caiu porque ela não conseguiu o apoio da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha disse que ou você me ajuda ou eu não vou te apoiar. E ele não apoiou, ele botou o processo de impeachment para frente. Não que eu gosto da Dilma, não que eu acho que o governo dela foi bom, mas fato é que a Dilma não ficou porque não tinha apoio político dentro da Câmara.
Fernando Henrique, por exemplo, sofreu vários pedidos de impeachment. Só que ele não foi impeachmentado por quê? Porque ele tinha um acordo dentro da Câmara dos Deputados. Beleza? Mas vamos lá. O Floriano, ele vai fazer um acordozinho, né? Primeiro, o acordo com o PRP, ele vai reabrir o Congresso, fechado por Deodoro, né? Respeitar a autonomia do mesmo, né? E, consequentemente, a manter a ideia do voto de cabresto. Ou seja, ele agradava a elite agrária com o PRP. Mantinha o Congresso, mantinha a questão federalista e mantinha o voto de cabresto. Com os populares, que eu digo, a maioria daquelas pessoas que viviam dentro das cidades, que estavam bastante satisfeitos com Deodoro da Fonseca por causa da política do encilhamento, né? Porque a economia caiu, veio crise econômica, os populares se ferraram. Com os populares, o Floriano Peixoto fez um controle sobre os preços dos bondes, da carne e dos aluguéis, além de aprovar uma legislação para motivar a construção de casas de baixo custo. Presta atenção. Fazer controle sobre preços dos bondes, carnes e dos aluguéis é bem simples, né? Por quê? A população estava sem dinheiro, a população estava endividada, a população estava em crise econômica e ela precisa disso para sustentar comida, transporte e moradia, né? E a construção de casas de baixo custo vai agradar quem, gente? Aquela galerinha que acabou de... aquela galerinha mais marginalizada da sociedade. Aquela galerinha que acabou de... perder terras, na lei de terras, né, do período imperial, e acabou de sair do período de escravidão, os ex-escravos, né? Mas enfim, e o Floriano vai ganhar um acordo com os militares, por quê? Vai incentivar uma política de industrialista, né, a ideia do positivismo, a proibição de emissão de moedas por bancos privados, a concessão de novos empréstimos às indústrias em crise e a elaboração de novas medidas protecionistas formavam a base dessas políticas. Isso aqui eu posso tirar, vou ter sem querer. Qual é a ideia aqui? A ideia é indústria. Só por questão de curiosidade, mas já que eu botei aqui, né? O encilhamento ele foi feito por 3 bancos privados, tá? Cadê? Beleza. Dentro do governo de Floriano, o Floriano ele ainda tem algumas revoltas contrário a ele, beleza? Por quê? Por N motivos. Para começar, a gente está iniciando um novo período no Brasil, uma república. Então, falta de legitimidade. Por mais que o Marechal Deodoro da Fonseca seja legítimo, ainda assim, tiraram o imperador. E segundo, o Floriano não foi eleito para presidente. Quem foi eleito foi Deodoro. O Floriano está numa ilegitimidade. Ele arruma a desculpa? Arruma. Só que ainda assim é uma desculpa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira revolta, a primeira manifestação contra o Floriano é o chamado Manifesto dos 13 Generais. Os 13 generais se juntam e, em abril de 1892, lançam um manifesto pedindo convocações para um novo pleito, ou seja, para uma nova eleição. Floriano fala assim, aqui não, e com medidas autoritárias afasta todos os militares, todos os generais e reforma-os, ou seja, reformar é uma palavra bonita para militar quando ele é aposentado. Tá? Ele continua ganhando seus salários, só não faz nada. O milico já não faz nada, né? Nesse momento aqui faz menos ainda, reformado. Beleza. Em 1893, a gente tem a Revolução Federalista, beleza? Prestem atenção que isso aqui confunde um pouquinho as pessoas. O que é a Revolução Federalista? A Revolução Federalista ela vai ocorrer no Rio Grande do Sul pela disputa entre 2 partidos políticos. O Partido Republicano Rio-Grandense, chamado Pica-Paus, e o Partido Federalista, chamado Maragatos. Beleza? Os Pica-Paus, o Partido Republicano Rio-Grandense, no caso, defendiam o governo atual do Rio Grande do Sul de Júlio de Castilho, que defendia a centralização do poder no Brasil e defendia o presidencialismo, inspirado no positivismo.
Logo, o Partido Republicano Rio-Grandense, ele era aliado de quem no Brasil? De Floriano Peixoto. Beleza? O federalista, no caso, desejavam derrotar, né, o presidente da província, o governador, o Júlio de Castilho, né, do poder, desejavam tirar ele de lá e implantar um sistema descentralizado, com base no parlamentarismo e a uma revisão na Constituição, o que iria contrário ao que o Floriano queria. Né? Um parlamentarismo tiraria o poder do Floriano e uma revisão da Constituição também tiraria o Floriano. Né? Consequentemente, essa revolta ela estoura com Floriano apoiando os rio-grandenses e mandando tropas federais para o Rio Grande do Sul para manter o Júlio de Castilho no poder e acabar com o Partido Federalista, beleza? O Partido Federalista ele é derrotado e os que sobraram, os que não morreram, foram presos, vão se unir na revolta da Armada em 1894 e a última revolta do período transitório entre Império e República. A última revolta para estabilizar de vez a República, beleza? No caso, a revolta da Armada, ela é uma revolta que tem vários motivos, beleza? No caso, um dos principais dele é que o líder da revolta, Custódio Melo, planejava se candidatar a presidente, beleza? E um outro motivo é que vários membros dessa revolta eram membros da Marinha. A Marinha era um... É órgão que fala? Vou dizer órgão, não sei se é órgão. Deve ser órgão, faz sentido. É um órgão dentro do Brasil que era muito aliado ao imperador, porque tinha um status quo dentro do império de bastante relevância. A marinha era importante, né? Até um tempo atrás as pessoas gostavam de dizer que a marinha era mais importante, porque eram coisas que ficaram até os tempos atuais. Hoje em dia eu não sei se tanto, mas quando eu era criancinha, o pessoal gostava de falar que a marinha é melhor, não sei o que. Tinha até um mito que a marinha ganhava mais do que as outras forças. Mas enfim. No caso, essa marinha, ela queria o quê? Queria a volta do Império, né? Queria voltar a seu status, não a volta do Império, mas queria a volta do seu status quo, seu status de importância, né? No caso, esse movimento com esses dois lados chegam a bombardear a capital do Rio de Janeiro, né? Só que o Floriano Peixoto, por causa daquelas medidas ainda falam, né? Pois é, mas é uma ideia muito que fica dessas contradições. Assim como coisas da faculdade, que falam, a faculdade é melhor e tal, muito mito e essas coisas. Então vamos lá. O movimento, a Revolta da Armada, que tinha o líder, o Custódio de Médici, que queria ser presidente, os marinheiros e membros do partido federalista, né? Da revolta do federalista, né? Se unem e, consequentemente, eles iniciam a revolta, bombardeando, iniciando movimentos de guerra civil dentro do Brasil. A capital ela chega a ser bombardeada, mas o Floriano ele ganha apoio das camadas médias. Lembra que eu falei agora há pouco que o Floriano ele busca o apoio popular para poder se manter? Então, essa população fica tão satisfeita com o Floriano que vão defender Floriano Peixoto. Então, nasce uma vertente dentro do Estado, dentro da capital, chamado florianista, que é uma vertente jacobina, ou seja, oriundo do baixo oficialato positivista, que adorava o Marechal Floriano Peixoto. Consequentemente, esses batalhões populares, mais os governos ligados, mais os militares ligados a Floriano, acabam com a revolta da Armada e o Floriano ganha o famoso título, né, de Marechal de Ferro, porque ele era duro, ele conseguia combater as revoltas, ele se manteve implacável no poder e etc, derrubando tudo e todos que queriam o derrubar. Beleza? E assim a gente termina aqui o primeiro momento da República Brasileira, a República das Espadas. Alguma dúvida?
Nenhuma dúvida, galera? Eu nem dei boa noite para vocês, né? Boa noite. Beleza? Qualquer coisa, estamos no WhatsApp aí, só tirar, só falar comigo lá tranquilamente. E é isso, gente. Foi um prazer novamente estar com vocês. O Thiago ele vai pegar o próximo tempo, que seria meu, tá? Claro, vou explicar aqui. Isso, a revolta da Armada, na verdade a revolta da Armada ela vai ocorrer em várias regiões do Brasil, tá? Só que o principal local que ela vai ocorrer é no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Isso é um governo contra o Floriano, beleza? Ela vai se desenvolver melhor aqui dentro da capital. É uma revolta rápida, essas revoltas não duraram muito tempo não, apesar de ter esse clamor de guerra civil, ainda assim são revoltas rápidas, tá? Que o Floriano ele vai conseguir acabar com elas rapidamente. Mas o principal lugar da revolta armada é no Rio de Janeiro. A revolta federalista, quem foi? Vinícius. Vinícius. A revolta federalista, ela ocorre pela briga política entre dois partidos, o Rio Grandense e o Partido Federalista. Isso no Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que eu não deixei muito claro isso. Acho que eu não deixei claro isso não. Não deixei, na verdade. Isso ocorre no Rio Grande do Sul, entre esses dois partidos, Rio Grandense e o Partido Federalista. O Rio Grandense, que apoiava o Júlio Castilho, que era o atual governador do estado, que era centralista, que adotava o positivismo e que apoiava Floriano Peixoto. O Partido Federalista era o partido que queria derrubar o Júlio de Castilho, que queria um sistema descentralizado, ou seja, um sistema com maior poder federalista e com base no parlamentarismo, ou seja, acabar com o presidencialismo. Ou seja, a disputa no Rio Grande do Sul nada mais é do que entre apoiadores do governo floriano e pessoas que são contra o governo de Floriano. Entendeu? Então, essas duas disputas fez com que Floriano apoiasse seus apoiadores, óbvio, e, consequentemente, o governo de Júlio Castilho, apoiado pelas tropas federalistas, acabam com o Partido Federalista, tá? Não confundam tropas federalistas, quer dizer tropas do Brasil, da União, tá? Elas acabam com o Partido Federalista e, consequentemente, acaba a Revolução Federalista. Entendeu, Vinícius? Senão eu falo de novo. Beleza. Nada, nada. Qualquer coisa, gente, só tirar dúvidas. Vou estar postando a lista de exercícios ou hoje ou amanhã, tá? É isso, galera. Até semana que vem. Beijos e abraços.